Nessa aula, você aprenderá a inserir 3 gráficos de barras em nosso dashboard de inventário. Então, nós vamos exibir aqui, nesses gráficos de barra, o valor do estoque por marca, no primeiro gráfico, o valor do estoque por cor, no segundo gráfico, e no terceiro gráfico, o valor do estoque por categoria. Ok? Então, ó, podemos selecionar aqui esse terceiro ícone, que no caso aqui é o gráfico de barras clusterizado. Ok? Então, ele já trouxe para cá, para essa área, né, o nosso visual do gráfico de barras. Vamos diminuir aqui um pouco a largura e bastante a altura, deixando ele aqui na metade, um pouco acima da metade, ok? Para depois colocarmos um outro aqui embaixo. Então, ó, aqui nós temos o nosso visual e aí nós vamos preencher esse visual, ok? Vamos vir aqui, né, na tabela Inventário Consolidado, e aqui no Inventário Consolidado nós vamos selecionar, né, a medida custo total que nós criamos aqui. Ele já trouxe automaticamente para o eixo X. E aqui nós temos o custo total de 540 bilhões, ok? Que é o que está aqui até no card. E agora nós vamos abrir esse custo total por marca. Então, vamos vir aqui e vamos procurar a marca. Só que não temos a marca aqui na tabela de inventário consolidado. Temos a marca aqui na tabela marcas, ok? E aí, como nós já fizemos o relacionamento, né? Assim como lá na tabela estados, nós relacionamos, aqui na tabela marcas, nós também relacionamos com o inventário consolidado pelo código do item, ok? Pelo campo código do item, que é igual nas duas tabelas. E aí nós vamos abrir esse custo por marca. Então vamos voltar aqui em exibição de relatório, e aí nós vamos vir aqui em marca. Vamos clicar aqui e ele vai trazer para o eixo Y, beleza? Como nós fizemos esse relacionamento, isso aqui funciona. Se nós não tivéssemos esse relacionamento definido aqui, né, na exibição de modelo, na modelagem de dados, né, isso aqui não funcionaria. Todas as barras estariam do mesmo tamanho, ele não iria reconhecer essa interação entre as duas tabelas, ok? Então, ó, vamos diminuir um pouco aqui para a gente conseguir enxergar melhor aqui o nosso gráfico, beleza? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esse título aqui do eixo Y e retirar também o eixo X inteiro, né? o título e os valores. E depois nós vamos acrescentar aqui nas próprias barras os rótulos de dados, beleza? Então, vamos vir aqui em visualizações. Aqui em visualizações nós vamos vir no pincelzinho, formatar seu visual, beleza? E aqui ó, no eixo Y nós vamos desmarcar o título do eixo Y. Vamos minimizar aqui. No eixo X, nós vamos desmarcar o título e também os valores, ok? E aí, ó, vamos diminuir aqui. E aqui, no rótulo de dados, nós vamos marcar os rótulos de dados, beleza? Então, ele mostrou aqui em bilhões de reais. Só que no nosso caso aqui, não é interessante, né, mostrar em bilhões de reais, porque tem alguns itens aqui que estão 0, alguma coisa, 0,5, 0,8, 0,3, 0,4. E aí seria melhor nós mostrarmos isso, né, exibirmos isso em milhões, não em bilhões, ok? Então podemos vir aqui, ó, em valor, e aqui em valor, exibir unidades, milhão. Então marcamos aqui a casa dos milhões, ok? E aí ele mostrou para a gente aqui. E aí, ó, número de casas decimais, podemos botar 0, para ele não botar esse número grande, para não confundir. Até porque a vírgula fica difícil de enxergar e não dá para saber o que é vírgula e o que é ponto, isso pode ficar confuso, ok? O ideal aqui é colocar 0 casas decimais, beleza? Então aqui a gente tem uma noção melhor de que, por exemplo, a Ferracini, né, só de Ferracini nós temos R$ 2.150.000 no estoque, e de Timberland, que é o último item aqui, 315 milhões de reais, ok? Aqui, 2 bilhões 150 milhões de Ferracini, corrigindo, e aqui embaixo, 315 milhões de Timberland, ok? E aí, ó, agora nós vamos, para finalizar, alterar o título do gráfico. Então, selecionamos aqui, vimos aqui, né, vamos vir aqui novamente, formatar seu visual, geral, título, e aqui no título nós vamos alterar para valor do estoque por marca. Podemos centralizar isso. E pronto, temos aqui o nosso gráfico pronto, o primeiro gráfico. Agora nós vamos inserir um segundo gráfico. Como já temos o gráfico todo preparado aqui, e também vamos inserir um gráfico de barras, né, mais 2 gráficos de barras, podemos aproveitar esse gráfico. Então selecionamos ele, Ctrl+C, Ctrl+V.
botamos aqui embaixo, ó. E aí aqui nós vamos mostrar o valor do estoque por cor. Então podemos vir aqui, ó, alterar, retirar aqui marca do eixo Y e colocar a cor que está na própria tabela do inventário consolidado, ok? E aqui basta nós alterarmos o título para valor do estoque por cor. Beleza? Agora, para finalizar, nós vamos colocar um terceiro gráfico, né, exibindo aqui o valor do estoque por categoria de produtos. Então, podemos copiar o primeiro, Ctrl C, Ctrl V, vamos adicionar aqui do lado, beleza? E aqui, ó, o valor do estoque por marca, nós vamos retirar a marca e vamos inserir a categoria de produtos. Onde é que estão as categorias? Na tabela categorias, que também está vinculada, está relacionada aqui no modelo de dados, né, com a tabela inventário consolidado, pelo código do item, ok? Então clicamos aqui na descrição da categoria e pronto. Ele mostrou aqui para nós que nós temos um valor maior de estoque de sapato, em reais, né? Depois de tênis, depois de sapatênis, depois de sandália, depois de botas e por fim chinelos, beleza? E podemos alterar, para finalizar, o título desse gráfico para valor de estoque por categoria. Pronto, dá um Enter e já altera lá o nome do gráfico. Beleza? Vamos para a próxima aula.